meus queridos amigos e irmãos, sou Edgar Franco e no vídeo de hoje vou te mostrar 10 maneiras de identificar um falso profeta e também os alertas que a Bíblia traz sobre falsos profetas. Fica até o final. Espero que sua vida seja abençoada por Deus e Jesus neste estudo de hoje. Amém? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise quando eu postar um vídeo novo. Vamos lá. Você deve estar pensando, mas o que é um falso profeta? Bom, irmãos, um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus sem representar a Deus, ou mesmo acreditar em Deus. Um falso profeta propaga ensinos divergentes às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, e por vezes se coloca em posição como diretriz acima de Deus ou Jesus. Isso é uma coisa que não podemos aceitar, irmãos. Alguém se posicionar acima de Deus ou acima de Jesus. Agora, de fato, vamos lá. Vamos ver as 10 maneiras ou características que identificam um falso profeta. Vamos lá. Primeira, um falso profeta relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus e diz que as Escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Bom, irmãos, nesse ponto aqui, é muito claro o objetivo desse tipo de pregador, é desviar os verdadeiros seguidores de Jesus da palavra de Deus. Vejamos, irmãos, o que diz a Bíblia em Romanos 10, 14 e 17. Veja o alerta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa imagem, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Preste atenção nesse finalzinho aqui, irmãos. A fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, irmãos, nesse ponto aqui, aí que você vê, não é de nenhum humano. Se o humano puxar para si o louvor, a adoração e querer relativizar a palavra de Cristo, caia fora, irmãos. Fuja disso aí. Segunda maneira. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo e também relaciona a fidelidade ao dinheiro. E não é isso que as Escrituras dizem. Este tipo de profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas, acordos e pactos. Aqui neste ponto, irmãos, vemos que esse falso profeta quer o poder e o controle sobre os irmãos para obter dinheiro, fama e poder. Isso é uma coisa horrível aos olhos de Deus. Terceira maneira. Um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras, o que é muito perigoso, irmãos. Veja, irmãos, uma coisa que eu vivi pessoalmente. Se você questionar essas doutrinas e ensinos falsos, esses líderes te tratam como conspiradores. Eu mesmo já passei por isso, irmãos. Questionei algumas doutrinas que não tinham na Bíblia em uma determinada igreja e foi rechaçado pelos líderes de alto escalão e taxado como conspirador. Veja que absurdo, irmãos. Ser taxado de conspirador por defender a Bíblia. E um desses líderes fez algo pior. Me disse que alguns livros da Bíblia continham erros e que nem deveriam existir. Que absurdo, irmãos. Desmerecer a Bíblia para justificar os erros de doutrinas de líderes humanos. Eu não aceito isso, irmãos. Sinceramente, não aceito isso não. Quarta maneira. Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente centralizado no pregador e não em Jesus. Neste ponto, meus queridos, ele quer para si o louvor e adoração. Quer receber os créditos pela pregação. Ao contrário do que a Bíblia diz, que todo louvor e honra é a Deus e Jesus. Quinta maneira, irmãos. Um falso profeta interpreta as Escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Veja, irmãos, que um falso profeta utiliza de artifícios para alterar os textos bíblicos, para direcionar o pensamento de quem os ouve para ensinos falsos e enganosos, visando o seu próprio benefício. E assim enganando os sinceros irmãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, vou te dar uma dica para não ser enganado. Ouça com atenção. Quando sentir que há algo errado em uma pregação, o Espírito Santo vai te falar, irmãos. Ele vai te tocar e vai te alertar. Vá para a Bíblia e confira o texto do capítulo para saber se equipara a verdade do contexto bíblico. Se estiver algo errado na pregação ou ministração, questione. Não se envergonhe, irmão. Não permita que o evangelho seja deturpado. Jesus nos dá autoridade para repreender esse tipo de pessoa. Amém?
Veja o que diz Gálatas 1, de 6 a 9. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Sexta maneira: um falso profeta prega o evangelho da salvação pelas obras e o cumprimento de regras e doutrinas humanas, e nega e desmerece o sacrifício de Jesus feito na cruz. Veja, irmãos, a obra de nenhum humano pode salvar alguém. Não há sacrifício maior do que Deus fez por nós, entregando Jesus para a morte na cruz, para que sejamos salvos. Temos que abrir nossos olhos, irmãos. Se alguém desmerecer a morte de Jesus na cruz, o sacrifício que ele fez por nós, o amor que ele pregou na cruz, não dê ouvidos para esse tipo de pregador não, irmãos. Fique atento, abre seus olhos. Vamos ver o que diz João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, quanto amor! Que gesto lindo de Deus fez por nós. Não há nada maior que o amor de Deus por nós, irmãos. Sétima maneira: um falso profeta prega um evangelho com meias verdades, uma mistura de verdade e mentira, introduzindo doutrinas absurdas às verdades inquestionáveis da Bíblia. Eu tenho um pensamento que levo comigo, irmãos. Uma verdade misturada com mentira, para mim, é mentira. Um exemplo bem simples para exemplificar o meu pensamento: se pegarmos uma água limpa e jogarmos uma outra água suja, misturarmos, como fica esta água? Limpa ou suja? Reflitam, meus amigos. Oitava maneira: um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder, defende e ama o poder, altos cargos na instituição em que ele trabalha. Irmãos, quando um líder defende mais uma instituição e organização mais do que defende a Jesus, desconfie, pois devemos em primeiro lugar defender a Deus e Jesus e a Bíblia. Se as coisas terrenas estão em primeiro lugar, devemos tomar muito cuidado com estes que agem assim e saem em defesa de uma igreja errada a todo custo. Nona maneira, irmãos: um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos dentro da organização da igreja ou instituição para favorecer parentes ou amigos íntimos. Não devemos aceitar esse tipo de situação. O nepotismo não é ensino de Deus. Devemos estar unidos no propósito de Deus e não criar situações de superioridade em relação a qualquer membro da igreja. Somos todos iguais, irmãos, independente de posição e cargos. Somos todos de Jesus. Décima maneira: um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem ter sido tocado ou inspirado por ele. Estas situações são mais comuns do que imaginamos, irmãos. Muitos pregam um evangelho adaptado às vontades humanas, um evangelho raso, superficial, o que não edifica ninguém. Pessoas ouvem e não recebem a mensagem de Deus. Recebem um conto de fadas criado por homens que querem apenas fama. Irmãos, apelo a vocês: se aprofundem na Bíblia. Nela vocês ouvirão a voz de Deus e Jesus. Orem antes de ler. Peçam para que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês na leitura e tenha certeza que, se assim pedirem, Ele estará abrindo seus olhos para as verdades de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, irmãos. Fiquem atentos. Deus quer que vocês sejam inteligentes, irmãos. O Deus não quer o crente que não pensa. Deus quer um crente que pense, que seja inteligente, que questione. Se tem alguma coisa errada, irmãos, fale, não tenha medo. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Fiquem todos com Deus. Vou fazer uma oração agora, irmãos, para vocês. Querido Pai, abençoe a cada um que ouviu essa mensagem, que o Senhor toque cada coração, Senhor, que o Senhor abra os olhos, esteja com eles em cada estudo. Amém. Peço para que você deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente e deixe seu pedido de oração nos comentários. Irmãos, peço que vocês me ajudem, se inscrevam aí para que mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra.